Excelentíssimo ministro, senhor presidente Luiz Fux, excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, relator dos últimos incidentes, excelentíssima ministra Rosa Weber, relatora do recurso extraordinário, excelentíssimos ministros, excelentíssima ministra. Boa tarde a todos, prezados colegas. Em primeiro lugar, em nome da Associação para a Cidade, eu gostaria de dizer que para nós é uma honra poder fazer o uso da palavra nessa Corte Constitucional para tratar de um tema que entendemos ser de suma importância, não apenas para a preservação do patrimônio cultural da cidade de São Paulo, como também para o próprio desenvolvimento urbano da região central como um todo. A Associação para a Cidade é uma associação que reúne condomínios constituídos em tombados e tem desde edificações icônicas como o Edifício Copan, na Praça da República, Edifício Itália, Edifício sede do Instituto de Arquitetos do Brasil, até edificações menos conhecidas, mas não menos importantes, como o Edifício São Nicolau, Ouro Preto, entre tantos outros. O objeto da nossa contribuição aqui hoje é o tema suscitado na ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo a respeito da possibilidade de transferência de potencial construtivo de tombados inseridos no perímetro da Operação Urbana Centro para imóveis receptores situados fora dela. O que é a Operação Urbana Centro? A Operação Urbana Centro é um programa instituído pela Prefeitura de São Paulo por meio da Lei 12.349 de 1997, na qual se programavam melhorias para a região central, com o desejo de promover o adensamento demográfico da região e o aproveitamento de toda uma estrutura já alocada, investimento público já alocado na região. A transferência de potencial construtivo é um dos instrumentos então previstos para incentivar esse desenvolvimento da região central e, dizendo muito em resumo, se trata de um instrumento por meio do qual uma edificação tombada transfere, aliena a um terceiro determinado potencial construtivo e o recurso oriundo dessa relação deve e é necessariamente investido na preservação daquele patrimônio cultural. A minha fala hoje ela vai estar dividida em 3 momentos. O primeiro, para analisar os argumentos em si da exordial. Num segundo momento, a gente vai tratar sobre a inovação legislativa ocorrida ao longo do processamento desse feito, a qual é extremamente necessária para a gente analisar o caso. E por fim, eu vou compartilhar a palavra com meu colega Marco Braga para falar das consequências práticas que o debate travado aqui hoje trará para a preservação do patrimônio cultural e para o desenvolvimento urbano. Bom, a ação direta de inconstitucionalidade ela foi proposta pelo Ministério Público em 1999, 2 anos depois da promulgação da Operação Urbana Centro. Em resumo, ela defendia que havia no mecanismo de transferência de potencial construtivo de dentro para fora do centro uma delegação inconstitucional de competência, uma vez que o Executivo estaria usurpando para si competência legislativa de flexibilização de parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo. Apesar de questionar a constitucionalidade do modo como se realizava a transferência de potencial, se os senhores ministros, vossas excelências, analisarem os documentos que juntamos aos autos, os artigos que foram atacados não são aqueles que prevêem qual seria esse mecanismo ou que estampam como estaria o Executivo realizando essa competência delegada. Na verdade, os dispositivos atacados são aqueles que tão somente prevêem a possibilidade de se transferir para fora do perímetro da Operação Urbana Centro esse potencial construtivo. Entendemos nesse sentido que a petição inicial não soube demonstrar nos dispositivos atacados aonde estaria a competência supostamente delegada. Apesar disso, em março de 2002, o TJ de São Paulo declarou inconstitucional os dispositivos. Isso significa que a partir daquele momento não foi mais possível que tombados do centro transferissem seu potencial para fora, o que enfraqueceu muito o instrumento, porque a demanda desse potencial dentro do próprio centro é muito pequena, seja porque temos um parque imobiliário já muito constituído e consolidado, seja porque a própria operação urbana traz incentivos para a construção nesse perímetro que diminui muito a demanda por potencial. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe muito importante para a análise desse caso. O TJ declarou inconstitucionalidade em março de 2002.
6 meses após a declaração, em setembro de 2002, foi promulgado no município de São Paulo o Plano Diretor Estratégico, Lei 13.430, lei essa que acomodou a forma de funcionamento do instrumento da transferência de potencial construtivo, dando inclusive respostas para os questionamentos suscitados e eventualmente colocados pela ação direta de inconstitucionalidade do Ministério Público lá em 1999. Ou seja, a partir daquele momento, se havia dúvidas sobre o modo de funcionamento do potencial construtivo, o Plano Diretor de 2002 trouxe regulações precisas. Nesse momento, então, eu passo a falar sobre a inovação legislativa que passou a ocorrer durante o processamento do feito. E para isso eu volto para o cenário legislativo anterior ao Plano Diretor de 2002. Quando a Operação Urbana foi promulgada em 97, vigia na cidade de São Paulo a Lei Geral de Zoneamento de 72, Lei 7.805, que estabelecia parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo. Um desses parâmetros era o coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento nada mais é do que uma relação entre área de lote e área construída. Quando a gente fala em coeficiente de aproveitamento, CA máximo, a gente está falando de um montante máximo que pode ter de área construída a determinado lote. A Lei de 72 já trazia uma noção preliminar de diferença entre direito de propriedade e direito de construir. O direito de propriedade não traz em si um direito irrestrito de construir, porque isso implicaria numa pressão insustentável na malha urbana. Era preciso definir limites desse direito de construir. E o coeficiente de aproveitamento máximo, lá em 72, vinha nesse sentido. Ou seja, você tem o direito de construir gratuitamente no seu lote até um limite, que naquele momento era o CA máximo. Ora, a relação da transferência de potencial construtivo naquele momento era uma relação onerosa. Então ela só fazia sentido, esse potencial só fazia sentido de ser adquirido por edificações que já haviam consumido o seu direito de construir gratuito, inerente ao seu direito de propriedade, que naquele momento equivalia ao CA máximo. Então, nesse cenário legislativo, a transferência de potencial construtivo vinha como uma possibilidade de se construir onerosamente para além do teto do coeficiente de aproveitamento básico. O Plano Diretor de 2002 traz uma inovação importantíssima nesses mecanismos, porque ele traz a noção de coeficiente de aproveitamento básico, para além do coeficiente de aproveitamento máximo. O CA básico passa a ser o que antes se entendia por CA máximo, ou seja, o meu direito de construir inerente, gratuito no lote. Ou seja, eu posso construir gratuitamente até o limite do CA básico e se eu quiser construir a mais, sim, eu posso, até o limite do CA máximo e desde que eu ofereça uma contrapartida financeira à prefeitura. Essa contrapartida financeira já era prevista no Plano Diretor de 2002, é chamada outorga onerosa. Então, a outorga onerosa era um caminho para a aquisição desse potencial construtivo adicional, que é a diferença do básico por máximo. Nesse cenário, a transferência de potencial construtivo se configurava como um caminho alternativo à aquisição desse potencial adicional. Seja por meio de outorga onerosa, seja por meio de transferência de potencial, o imóvel receptor estava submetido às mesmas regulamentações urbanísticas e parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo. Não haveria possibilidade, não há possibilidade de que com o recebimento desse potencial adicional se flexibilize os parâmetros urbanísticos estabelecidos, especialmente estampado aí no coeficiente de aproveitamento máximo. Nesse sentido, a gente, entendendo que não há mais flexibilização de parâmetros urbanísticos, uma vez que temos a criação da figura de CA básico e CA máximo, entendemos que a questão suscitada em 99 perde seu objeto. Por isso que é importante, nesse procedimento, nesse feito aqui nessa corte, seja delimitado o seu objeto para que a suposta fonte de inconstitucionalidade seja definida do momento da propositura da ação até o momento da promulgação do Plano Diretor de 2002, em setembro de 2002, porque nesse momento cessa qualquer lacuna que poderia haver com relação a questões de quais seriam os parâmetros urbanísticos a que estariam sujeitos os imóveis que recebem esse potencial construtivo.
Por fim, antes de passar a palavra ao meu colega Marco Braga, eu gostaria de dizer que esse processo ele é envolto de um cenário de bastante insegurança jurídica e pode, inclusive, significar uma afronta à garantia fundamental do ato jurídico perfeito. Vejam, em 2002, assim que é declarada a inconstitucionalidade, a Prefeitura entra com uma medida cautelar incidental, com um pedido de liminar, a este Supremo Tribunal Federal, solicitando a suspensão dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade enquanto não fosse apreciado o recurso extraordinário então interposto pela Prefeitura. Em 2004, o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes concede efeito suspensivo ao extraordinário e essa decisão é referendada pela Corte em 2004. Apenas em 2009, analisando o processamento do extraordinário, a excelentíssima ministra Rosa Weber, em decisão monocrática, nega seguimento ao recurso por uma questão de ilegitimidade ativa, sem modular os efeitos dessa decisão, de modo que a partir daquele momento voltam a viger os efeitos daquela decisão de 2002, que hoje em dia é completamente anacrônica no cenário regulatório urbanístico que temos. Então vejam, de 2004 a 2019 foram 15 anos de vigência da legislação. Nesses 15 anos, diversas situações jurídicas e materiais se consolidaram. Edificações tombadas alienaram seu potencial construtivo, receberam os recursos dessa alienação e investiram em preservação das suas edificações. Por outro lado, edifícios e empreendimentos imobiliários adquiriram esse potencial construtivo e transformaram esse potencial em área efetivamente construída. Estamos falando, portanto, de um cenário que demanda bastante cautela no julgamento que debatemos aqui hoje. Passo agora a palavra ao meu colega Marco Braga. Excelentíssimos ministros, excelentíssimas ministras, gostaria de aproveitar os agradecimentos feitos pela minha colega a doutora Vivian Barbour e endereçar aos senhores e às senhoras os efeitos práticos que a transferência de potencial construtivo tem no centro da cidade de São Paulo. Não existe cidade ou metrópole no mundo que tenha recuperado o seu centro histórico sem políticas públicas. E a TPC é uma política pública que foi pensada justamente para reverter um processo de degradação da sua área central que começou na década de 70. Então estamos falando de algo que visa alterar essa realidade há mais de 50 anos. Essa questão está também esculpida na Constituição de 1988, artigo 216, parágrafo 1º, que obriga o poder público, em conjunto com a sua comunidade, a encontrar meios de fazer com que o patrimônio cultural seja recuperado. Então, nós estamos falando de uma questão que há interesse público, mas cujo ônus atualmente ele recai exclusivamente sobre o particular. É ao condomínio, é a pequena casa do Bexiga que cai esse mandamento constitucional de poder recuperar e atuar na preservação desse patrimônio. E, além disso não ser correto, isso encerra um ciclo de degradação que a gente vê nas ruas da cidade atualmente. Então, excelências, o que nós estamos querendo trazer para os senhores aqui e para as senhoras é justamente a instalação de um ciclo virtuoso de recuperação desse patrimônio. Como esse ciclo se inicia? Primeiro, a viabilidade do instrumento. Esse instrumento se tornando viável, a gente vai fazer obras mais baratas, porque o recurso se divide entre aquele oriundo da TPC e aquele oriundo dos condomínios ou das casas. A partir disso, nós aumentamos, o imóvel se reforma mais barato, então é mais fácil acessar esse imóvel. A taxa de ocupação dos prédios aumenta, os condomínios diminuem. A partir disso, a gente aumenta a densidade do centro de São Paulo. Nós não estamos falando de um efeito deletério individual nesse ou naquele condomínio. São 1.440 edifícios tombados dentro do centro de São Paulo, que estão subutilizados. Então, aumentando essa densidade demográfica, nós também só fazemos isso com obra. A gente precisa do instrumento. Tendo mais gente aqui, nós vamos gerar mais emprego e mais renda no centro, porque isso fomenta o comércio local, fomenta o setor de serviços numa região da cidade que tem uma infraestrutura instalada há décadas. Além disso, nós temos um estudo da Companhia de Restauro, que foi juntado nos nossos memoriais, que indicam no universo de apenas 10 prédios a capacidade de aglutinação de mais de 360 milhões em obras nesses 10 prédios para fazer ações de restauro.
Essas obras gerarão aos cofres públicos aproximadamente 20 milhões de reais com recolhimento de impostos. Além disso, elas serão capazes de gerar mais de 3.600 postos de trabalho em um setor de restauro, que tem um valor agregado superior àquele da construção civil, que é tradicionalmente conhecida. Então, esse julgamento, que nós entendemos ser histórico, pode alterar e contribuir significativamente para a mudança da cara do centro. E é isso que a gente precisa, é essa resposta que nós buscamos hoje e a reflexão dos senhores e das senhoras. Muito obrigado pela atenção e desejamos a todos e todas uma boa tarde.